Olá, meus alunos da primeira série, que é o professor Gabriel. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre funções quadráticas e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente encontra o vértice da parábola, ou seja, o vértice do gráfico, né, da função quadrática. Esse assunto se encontra no volume 2, capítulo 5, páginas 43 a 49. Então vamos lá. Vértice da parábola. Para a gente encontrar o vértice da parábola, a gente vai encontrar, na verdade, uma coordenada, né? Que é um valor em x e outro valor em y, certo? A gente, a partir da fórmula de Bhaskara, ali, a gente consegue achar os valores, né, de x, né, onde corta o eixo x dois pontos, a gente consegue desenvolver para a gente descobrir como encontrar o ponto do vértice, né? A gente desenvolve a fórmula e chega em duas fórmulazinhas, uma de x e outra de y, que são uma coordenada, que são essas duas fórmulas, tá bom? Quem tiver curiosidade nisso, né, que a gente gastaria bastante tempo para desenvolver essa fórmula e chegar nessa daqui, né, que é a de x, e nessa outra do y, né? Quem tiver curiosidade, na apostila, no livro de vocês tem o desenvolvimento da fórmula para chegar nessas duas aqui. Então, olha só. O vértice, né, ele é uma coordenada, né? Então a gente chama de x do vértice e y do vértice. Para calcular o x do vértice, a fórmula é essa, menos b dividido por 2 vezes a. E para calcular o y do vértice, a gente resolve com menos delta dividido por 4 sobre a. Então, por meio dessas duas fórmulas, a gente consegue encontrar o vértice da parábola. Aquele biquinho, aquela fórmula, seja lá embaixo, né? Se ela tiver uma concavidade voltada para cima, ou então ele vai estar lá em cima, se ela tiver a concavidade voltada para baixo. Então vamos lá. Vamos pôr em prática para a gente entender melhor o que é essa coordenada de vértice. Eu vou utilizar o mesmo exemplo do vídeo passado. Então olha só, utilizando o mesmo exemplo, né? Eu tenho essa função aqui, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, né? Onde ó, o meu a, coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale menos 4, o coeficiente C vale 3. Tá? Lá também calculamos o delta. O delta deu valor igual a 4. Quem não lembrar é só voltar lá no vídeo, ou então faz o cálculo aqui do delta a partir dessa função, né? Eu coloquei apenas os valores, que é o que a gente precisa. Calcular nós vimos no vídeo anterior, né? Então calculamos o delta igual a 4. Jogamos na fórmula de Bhaskara, descobrimos dois valores de x, né? x1, 3 e x2, 1. Pronto, então olha só. Lembra que aonde ela corta o eixo y é bem no valor do coeficiente c, esse ponto aqui, ó, que é mais 3, tá? Então eu vou montar o meu gráfico, né, construir o meu gráfico a partir desses pontos. Primeiro, onde a minha função vai cortar o eixo y? O valor do coeficiente c, bem aqui no 3. Pronto, ó, eixo x, eixo y, né? Aonde ela vai cortar o eixo x? Já calculamos, né, o x 3 e 1, né, lá na fórmula de Bhaskara. Então é ó, 1 e 3. Agora, e esse ponto aqui que é o meu vértice? Como que eu vou calcular ele? Através da fórmula do vértice, né? Que é o x do vértice e o y do vértice. Então, esse valor de x aqui, ó, é a coordenada aqui em x. E essa fórmula aqui do y é a coordenada aqui em y. Então, eu vou ligar esses dois pontos, eu vou encontrar o ponto exato do meu vértice da parábola. Então, vamos lá. Vamos desenvolver aqui para ver quais são esses valores. Olha só. Primeiro, ó, x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes o a. Vamos lá, quem é o b? Menos 4. Então vai ficar menos o b, não é? Então, menos o menos 4, menos o valor de b. Toma cuidado com isso aqui, com esse sinal aqui, para vocês não errarem. Embaixo é 2 vezes o a. Então, ó, 2 vezes o a, que é 1. Então, ficando, ó, menos o menos 4, né? Sobre 2 vezes 1, vai ficar menos o menos 4 fica 4 positivo dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, ó, a coordenada x do vértice vale 2, certo? Então, se eu voltar aqui, ó, esse ponto aqui é 2, né? Agora o y, ó, menos delta sobre 4a. Lembra que o delta deu 4, então vai ficar 4 sobre 4 vezes o a, que nós já sabemos que é 1, vai ficar o quê? Menos delta, né? Vai ficar menos 4 sobre 4. Resultando em menos 1, tá? Ou melhor, aqui não, né? 2 é aqui, ó. Coloquei o valor errado aqui para você, deixa eu apagar. Pronto, é no x, né? Eu coloquei no y. Então, olha aqui, 2 aqui, não é? E esse menos 1 que eu acabei de encontrar aqui para y, né? Estava errado aqui, é aqui, ó. Menos 1, eixo y.
e esse o x. Pronto, liguei esses dois pontos, acabei de encontrar o valor do vértice, o ponto exato do vértice, onde divide a sua parábola ao meio, tá? Então, olha só, vamos aqui embaixo para agora a gente colocar aqueles 3 pontos que eu falei para vocês, aqueles que a gente calcula para fazer o esboço do gráfico, né? Que é isso aqui, esses pontos importantes. Então, olha só, ponto onde corta o eixo y, qual que é? O 3. Pontos onde intercepta o eixo x, é o 1 e o 3. E o vértice da parábola, que na verdade é uma coordenada. Eu acabei de calcular, deu o quê? 2 para x, está aqui, e menos 1 para y, liguei, deu esse ponto aqui, ó. Pronto, então você vai construir a gráfica aqui, ó. Passa aqui no 1, passa aqui no 3 e sobe. E aqui, ó, passa pelo 3 e ela cresce igual ela cresce essa parte aqui, ó. A inclinação dela. Pronto, esse é o esboço do gráfico. Esse daqui, esse esboço, ele é mais usual. Por quê? Porque você calcula esses pontos importantes, a partir daí você desenvolve o gráfico. Agora, aquela regrinha lá que eu ensinei vocês no vídeo anterior, que é da tabela, não é muito usual. Por quê? Porque você vai escolher valores para x que às vezes não são convenientes. Às vezes você encontra valores que você vai pegar, por exemplo, só um pedaço da parábola aqui, ó, você não vai fazer a curva da parábola. Agora, quando você faz o esboço do gráfico, você vai calcular os valores aqui de pontos importantes que você tem certeza que vai formar o gráfico, tá? Então a gente sempre vai trabalhar com o esboço do gráfico, ok? Só para um detalhe aqui, ó, aqui está o vértice, né, da minha parábola, né? Se a gente passar uma reta no meu vértice aqui, ó, paralela ao eixo y, bem no ponto do vértice aqui, ele é chamado, essa reta que você passa aqui no gráfico, que ele corta em cima do vértice aqui, paralelo ao eixo y, né, que paralelo a esse aqui, ó. A gente diz que ele é o eixo de simetria. Como assim? É como se fosse um espelho, ó, essa parte do gráfico aqui, de cá ela vai ser idêntica. Essa parte de cá desse eixo é simétrica a essa parte de cá, tá? Ou seja, a parte do lado esquerdo do eixo é idêntica à parte do lado direito do eixo. Ou seja, essa reta que corta em cima do vértice, ela é chamada de eixo de simetria. Ela divide a parábola em duas partes idênticas. Elas são simétricas, têm o mesmo formato.